A avó revela segredo chocante, abuso do padrasto e o desprezo inaceitável da mãe. Ana não podia acreditar no que ouvia. A sala que deveria ser um refúgio de amor e histórias parecia apodrecer ao redor dela. A luz do sol filtrava-se através das cortinas, mas a atmosfera estava carregada, quase pesada, como se o ar estivesse repleto de memórias sufocantes. Ele fez isso com você. As palavras saíam entrecortadas, como se estivesse respirando pela primeira vez após anos. Sua avó, com as mãos enrugadas, olhava para baixo, suas lágrimas misturando-se à poeira que ainda pairava no ar. Eu guardei isso durante décadas. E sua mãe nunca quis saber. Preferiu blindar a família com um sorriso falso. A avó respondeu, a voz embargada, mas firme. Ana sentiu um nó se formar em sua garganta. A vida que sempre imaginou como perfeita, segura, agora desmoronava diante dela. O que mais poderia estar escondido sob esse manto de aparente normalidade? Ela olhou ao redor. O velho relógio na parede parecia soprar memórias distantes, cada tic-tac ecoando como um grito no silêncio. A casa com seu cheiro de lavanda e madeira envelhecida agora era uma prisão de segredos. As fotos da parede, antes como portadores de felicidade, tornaram-se fichários de dor. A imagem de sua mãe, uma jovem sorridente ao lado da avó, parecia zombar da tragédia oculta. Por que você nunca me contou isso antes? Ana questionou, a raiva crescendo em seu peito. Havia um desprezo palpável em suas palavras, um eco de tudo que havia traído sua confiança. Sua avó, com os olhos vazios, apenas balançou a cabeça. Eu queria te proteger. O passado é um monstruoso labirinto, menina. E quem se atreve a entrar neste labirinto geralmente não volta. O medo se misturava à indignação. Ana se levantou. O impulso de correr invadia seu corpo. A porta da sala parecia um portal para a liberdade, mas a ideia de fugir a deixava inquieta. De repente, ao passar pela estante, uma velha fotografia despencou, aterrissando em seus pés. A imagem era em preto e branco, um momento capturado no tempo. Olhou com mais atenção e sentiu um frio na espinha. Na parte de trás, uma mensagem trêmula e quase legível pulsava com uma presença ameaçadora. Silêncio é cumplicidade. O aviso parecia sussurrar diretamente para ela. O coração de Ana disparou. O que mais sua avó escondia? O que mais sua mãe tinha ignorado? A sensação de estar no centro de um turbilhão de mentiras era ensurdecedora. Cada resposta parecia se entrelaçar com mais perguntas. O passado não era só um eco distante. Era uma sombra que agora a seguia. Ela precisava saber a verdade. Mas até onde iria por isso? O ambiente, antes acolhedor, agora exalava uma tensão gritante. A avó parecia menor, vulnerável em seu próprio mundo de sofrimento. E Ana, nesse mar de revelações, se via emaranhada em um jogo de poder que se estendia por gerações. Quem mais seria afetado? O que aconteceria se ela decidisse expor tudo? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer o alerta importante.
Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Ana segurava a fotografia amarelada. A sensação de frio na espinha crescendo a cada segundo. Olhou para a avó, que parecia ainda mais pequena, vulnerável, como se todo o peso do mundo estivesse sobre seus magros ombros. O que você está escondendo, avó? O tom da sua voz parecia ecoar na sala. A avó baixou a cabeça. Suas mãos tremiam. Ana percebeu que algo se movia entre as sombras. Sentiu o impulso de correr e gritar, mas ficou paralisada, presa entre a necessidade de saber e o medo do que poderia descobrir. O silêncio era ensurdecedor. Foi então que um estrondo sacudiu a casa. A porta da frente arrebentou e um homem alto, de rosto conhecido, entrou como um furacão. Era Miguel, o padrasto que Ana conhecia. Apenas dimensões vagas, um fantasma que flutuava na memória de sua família. A expressão dele era desesperada, quase raivosa. Você não deveria estar aqui, gritou Ana, surpresa com a invasão. O que você quer? A avó, pálida, finalmente levantou os olhos. Miguel, por favor, não faça isso. Era como se o tempo tivesse parado. Ana viu Miguel deslizar uma mão para dentro do bolso de sua jaqueta. Uma ideia horripilante passou pela cabeça dela. O que você está fazendo? Miguel? Seu coração martelava. Eu não posso deixar a verdade sair. Ele disparou, os olhos chispeando de uma loucura controlada. Vocês não têm ideia do que estão mexendo. O passado deve ficar onde está. Ana recuou, as pernas tremendo. A avó, enfim, se levantou, sua voz um sussurro enfraquecido. Ele não pode saber. Ele não pode saber da minha história. O olhar da avó carregava uma mistura de medo e determinação, como se ela tivesse se revigorado por um breve momento, percebendo que os segredos traziam consequências sérias. Suddenly, a explosão de som interrompeu a tensão. O telefone fixo na cozinha tocou insistentemente, cortando o ar pesado. Miguel se virou, distraído. Atende, ele mandou de forma brusca. Ana sabia que tinha apenas um instante para agir. Com um impulso inesperado, correu e ouviu, mudou tudo. Ana, sou eu, Lucas. Preciso que você me ouça. O que você descobriu não é tudo. Sua mãe, ela não é quem você pensa que é. O coração dela parou. As palavras martelavam em sua mente, criando uma onda de confusão e medo. O que você quer dizer? O eco das palavras de Lucas parecia se misturar ao caos em sua cabeça. Tem muito mais. O que você acha que seu avô fez? Não sabemos toda a verdade, mas ele encontrou algo, um diário, que pode mudar tudo. Miguel estava se aproximando, e semblante carregando uma fúria crescente. Ana desligou,
sentindo o chão se abrir sob seus pés. O que é isso? Que diário? O que você está fazendo com minha avó? A cada pergunta, a confusão se transformava em desespero. Você não deveria ter escavado no passado, Ana. Agora, tudo ficará ainda pior. O grito de Miguel soou como um trovão, e naquele instante, a porta atrás dele se fechou. Ana se virou para a avó, que agora estava paralisada, a expressão congelada de horror e traumas não resolvidos. O passado estava ali, prestes a ser desenterrado, e tudo estava prestes a mudar. O jogo tinha começado, mas ninguém sabia até onde poderia chegar. O que mais viria à tona? Era um novo capítulo, e as consequências começavam a se desenrolar. Ana estava no meio do turbilhão mais intenso de sua vida. A adrenalina pulsava em suas veias. Miguel se aproximava, seu olhar cheio de loucura, e ela sentia que o tempo parava. O silêncio na sala pesava, como se todos estivessem prendendo a respiração, esperando a próxima explosão. O telefone ainda estava em sua mão, mas as palavras de Lucas ecoavam em sua mente. Sua mãe não é quem você pensa que é. O que isso queria dizer? Ana observou Miguel, sua expressão se distorcendo entre raiva e algo parecido com medo. Ele parecia um animal encurralado. Foi então que, do nada, o celular de Miguel vibrou no bolso. Ele hesitou uma fração de segundo que poderia ter se perdido no caos, mas que parecia um infinito à beira do colapso. Ele puxou o telefone e a tela iluminou seu rosto pálido. O nome que surgiu na tela fez o coração de Ana disparar. Marisa, sua mãe. Uma onda de pânico e confusão a atingiu. Por que Marisa estava ligando para ele? Ele hesitou novamente, mas antes que pudesse decidir, a frase de Ana escapuliu de sua boca. Por que você tem um número da minha mãe? Miguel não respondeu, sua respiração pesada, mas Ana percebeu um brilho de algo mais em seus olhos. Havia um segredo ali, algo que conectava os dois, de uma forma que ela não entendia. A tensão no ar se tornava insuportável. Ela decidiu arriscar. Atenda logo! Sua voz estava fervendo de urgência, e no fundo, uma pontinha de esperança desenhava um caminho. Miguel olhou furtivamente para a avó, que agora parecia petrificada, o olhar distante, como se estivesse revivendo o próprio martírio. Relutante, ele atendeu. Alô? A voz de sua mãe ecoou do outro lado da linha. Uma vibração que Ana reconheceria em qualquer lugar. Miguel, o que você quer? Eu não posso falar muito. Estou em um lugar seguro. Ana mal conseguiu respirar. Segura? Pensou. Onde poderia ser seguro? Você não deveria ter, disse Miguel, sua voz se perdendo na tensão. Miguel, eu sei que você não fez as coisas certas, mas é por isso que te liguei. É hora de revelar tudo. Uma onda de choque percorreu a sala. A avó de Ana não se mexia. Parecia que a realidade estava desmoronando ao redor dela. O que Marisa queria dizer? Por que a verdade precisava ser revelada agora? Ana sentiu um nó na garganta, desejando que ela mesma estivesse no telefone. Mas antes que pudesse fazer qualquer coisa,
Miguel interrompeu. Você não pode contar nada. O que passou, passou. A voz de Marisa, calma, mas firme, rugiu do outro lado. Não podemos fugir. Ana precisa saber. O diário. O diário que encontramos. O coração de Ana disparou de novo. O que era isso? Que diário? A avó estava pálida e imóvel. O semblante revelava que ela sabia mais do que estava dizendo. Que diário? Ana sussurrou, mas o som da conversa fluía como um ralo, sem que ela conseguisse capturar nada. Eu não vou deixar que você estrague isso. O filho dela não pode saber. Não pode. E então a casa explodiu em som. Um estrondo e a porta da frente arrebentou novamente. Mas desta vez não era Miguel quem se movia. Era a polícia. Sirenes ensurdecedoras, vozes mandando que todos se deitassem no chão. Ana se sentiu atordoada. O passado estava cercando-a e tudo estava prestes a desabar. Sentada no chão, o mundo parecia flutuar ao seu redor. A casa, o segredo. Sua avó e aquele homem que fazia parte de algo mais profundo do que ela jamais poderia imaginar. O que mais estava escondido? E mais importante, quem era o filho dela? O ar ficou pesado e uma única ideia a invadiu. Ela estava prestes a descobrir algo que mudaria tudo. Ana estava no chão, cercada pelo cenário de caos. O som das sirenes cortava o ar pesado e a casa parecia desmoronar sob o peso da verdade. Miguel estava prestes a explodir. A tensão era insuportável. Ele olhava para o telefone, hesitando entre a ligação de Marisa e a pressão que sentia em torno dele. O que vem a seguir? Pensou Ana, seu coração pulando. Tudo ao seu redor estava prestes a mudar. Vocês não devem ser encontrados aqui, Miguel gritou, sua voz carregando um desespero que ecoou nas paredes. A voz se encolheu, o olhar confuso e distante. Ana queria gritar, perguntar, mas as palavras estavam presas na garganta. O que mais a mãe sabia? O que mais Miguel estava escondendo? A polícia estava na porta, vozes mandando ordens, e Ana sentiu o mundo girar. Um movimento rápido, e Ana se levantou, a adrenalina bombando nas veias. Eu preciso saber a verdade, disse para si mesma, determinada a não deixar aquele momento escapar. Mas quando Miguel olhou para ela, seus olhos mostraram um vazio profundo, uma ferida que ele não queria abrir. Depois de alguns segundos de silêncio atordoante, Miguel finalmente disse: Marisa, ela tem que ficar longe disso. Ela não sabe de tudo. Ela pode se machucar. Suas palavras eram um aviso, mas a forma como ele disse fez Ana sentir que havia algo maior em jogo. O que você quer dizer com isso? Sua voz tremia. Foi então, em meio ao barulho e à tensão, que algo surpreendente aconteceu. A avó começou a falar, sua voz tão baixa que mal era ouvida. Ana, você precisa saber. O que estou prestes a dizer pode mudar tudo. O olhar dela estava fixo em Miguel, enquanto suas mãos tremiam. Você não pode. Miguel tentou interromper, mas a avó era firme. É hora de acabar com isso, Miguel. A verdade precisa vir à tona. Gritou, forçando-se a voz. Ana nunca a tinha visto assim, tão determinada. O coração dela acelerou.
o que sua avó estava prestes a revelar. A porta da sala estava entreaberta e, no tumulto, um grupo de policiais entrou. "Desçam todos no chão!" gritaram. O caos se intensificou enquanto Ana pensava. Não, não, agora eu preciso ouvir. Então, ao ouvir o nome de Marisa na conversa ainda flutuando no ar, Ana teve uma ideia. "Miguel, atenda novamente. Você precisa falar com ela. Precisamos saber a verdade", implorou. Miguel hesitou, a tensão crescendo. Ele finalmente atendeu, o aparelho grudado ao ouvido, e Ana pôde ouvir a voz de Marisa do outro lado mais uma vez. "Ana, estou com medo. Preciso que você fique perto de mim, por favor. Tudo isso é um pesadelo. Eles vão machucar você", disse Marisa, sua voz cheia de pânico. Ana sentiu um aperto no coração. O desespero de sua mãe reverberava, e foi nesse momento de alta tensão que, do nada, um barulho em sua sala se estourou. Os estilhaços voaram pelo ar. Todos se jogaram no chão, e a casa estava um caos total. Ana, ainda em choque, olhou ao redor. Um homem apareceu na entrada, vestido de preto. Um rosto familiar, mas tão diferente. Era o irmão de sua mãe. "Marisa, eu estou aqui!" ele gritou. E a identidade dele fez o chão sumir sob os pés de Ana. "O que ele está fazendo aqui?" pensou, o mundo girando. "Você não deveria ter voltado. Você prometeu que nunca mais viria." Miguel gritou, sua expressão misturando raiva e medo. Ana estava paralisada. Quem é esse homem? O que isso significa para Marisa? Sua mente estava em chamas, cheia de perguntas. Miguel estava prestes a desmontar. Um jogo muito maior do que qualquer um poderia imaginar. E a verdade que Ana tanto procurava estava mais próxima do que ela pensava. A sala estava um turbilhão de vozes, gritos, e a polícia estava ocupada tentando conter o caos. Os olhares entre os familiares diziam tudo. Segredos, trajetórias que se entrelaçavam em dor e desespero. Ana sentiu outro nó na garganta. O que mais está escondido? O homem de preto olhou diretamente para Ana, um sorriso sutil no canto da boca. "Você realmente acha que tudo isso é só coincidência? Você vai descobrir tudo, Ana, e vai doer." A tensão pairou no ar, enquanto a realidade começava a se desdobrar diante dela em torrente de segredos, e a promessa de que nada seria como antes. A sala estava tomada por gritos e o cenário era caótico. O homem de preto olhava fixamente para Ana, um sorriso estranho que misturava uma alegria sinistra e um desdém profundo. "Você realmente acha que a verdade está com sua avó? Você não sabe de nada, Ana. Nada", ele disse, sua voz ecoando como um trovão. Ela estava tensa. Através de sua mente passavam como relâmpagos as palavras da mãe e de Miguel. O que estava acontecendo? Antes que pudesse processar, o homem deu um passo à frente. "Vamos falar sobre quem você realmente é. Você é mais importante do que imagina." Ana sentiu um frio na espia. "Como assim?" ela murmurou, sem conseguir desviar o olhar. Dele. Ele estava cheio de segredos e a sensação de que tudo poderia desmoronar a qualquer momento a envolvia. Miguel interveio, mas não antes que o homem continuasse.
Se você soubesse como essa família está conectada, como todos estão entrelaçados na mesma teia de mentiras. Você, Ana, não é só uma vítima. Você é a chave. As palavras desceram pesadas como chumbo, e Ana sentiu o mundo girar ao seu redor. Eu sou a chave? O que você quer dizer com isso? Ela perguntou, os olhos arregalados, o coração batendo descompassado. O homem respirou fundo, a expressão dele mudando como se estivesse a ponto de revelar um segredo devastador. A sua mãe, Marisa, e seu avô, eles estão mais entrelaçados do que você imagina. Ele não só sabia do que acontecia, ele era parte disso. E você foi escolhida. Cada palavra era um golpe. Ana não conseguia mais respirar. Escolhida para quê? Para ser parte de um jogo? Um labirinto de mentiras? Ela gritou desesperada. O homem riu descontroladamente. Exatamente. Marisa não é só sua mãe, Ana. Ela não é quem você pensa que é. E você não é filha dela. O silêncio tomou conta da sala e todas as vozes pararam. A avó, pálida e assustada, ao lado de Miguel, olhava para Ana como se a estivesse vendo pela primeira vez. O que você está dizendo? Ele perguntou, a voz trêmula. O que você quer dizer com isso? O homem de preto deu um passo à frente, os olhos fixos em Ana. Você não faz ideia do que essa família esconde. Ana, a verdade é que você é filha de alguém muito mais poderoso. Alguém que foi ofuscado pelo passado sujo dessa família. Ele gesticulou para a casa ao redor, como se estivesse lhe mostrando que tudo ali era uma prisão de segredos. Ana olhou para os rostos ao seu redor. O desespero agora ficava evidente. Quem é meu pai? O que você está dizendo? Ela perguntou, sentindo o chão sob seus pés tremer. Seu pai é nada menos que um verão que brilha por trás da sombra. A verdade é que Marisa nunca teve coragem de contar, mesmo se preservou você de ser como ela. Mas o que você vai descobrir, Ana, vai mudar tudo. Outro som cortou a tensão que pairava no ar. O barulho de batidas na porta, mais forte agora. A polícia estava lá e a sirene cortava a cena, mas as palavras do homem a deixaram paralisada. E se ele estava falando a verdade? O que mais ela não sabia? Você vai descobrir tudo em breve. A verdade está se desenrolando, Ana. E não há como voltar atrás. Ele sussurrou. Enquanto a tensão na sala se tornava insuportável, o futuro estava repleto de promessas e segredos, e tudo estava prestes a explodir. Ana sentiu que talvez ela fosse parte de algo muito maior do que um simples jogo de mentiras. A linha entre a verdade e a mentira estava se estreitando e ela precisava saber. Mas a que custo? A sala estava tomada por gritos e o cenário era caótico. O homem de preto olhava fixamente para Lana. Um sorriso estranho que misturava uma alegria sinistra e um desdém profundo. Você realmente acha que a verdade está com sua avó? Você não sabe de nada, Ana. Nada! Ele disse, sua voz ecoando como um trovão. Ana estava tensa, com o coração disparando. Para onde ela olhasse, via rostos aterrados, pessoas paralisadas pelo mix de dor e ansiedade.
Miguel parecia prestes a desmoronar. O que você quer dizer com isso? Ele perguntou, a voz trêmula. O homem avançou, ignorando a pergunta. A sua mãe, Marisa, e seu avô, eles estão mais entrelaçados do que você imagina. Para de falar assim! Miguel gritou, mas Ana já não conseguia processar. Escolhida? Para quê? Para ser parte de um jogo, um labirinto de mentiras? Ela gritou desesperada. O homem riu descontroladamente. Exatamente. Marisa não é só sua mãe, Ana. Ela não é quem você pensa que é. E você não é filha Bela. Um silêncio pesado tomou conta da sala. Como se o ar tivesse sido drenado. As paredes ecoavam com a tensão e Ana sentiu seu coração parar. O que você está dizendo? Ela perguntou, os olhos saltando da cabeça. Seu pai é alguém muito mais poderoso. Alguém que foi ofuscado pelo passado sujo dessa família. O homem gesticulou ao redor e Ana mal conseguia respirar. Quem é meu pai? O que você está dizendo? Ela implorou, se sentindo completamente perdida. De repente, um estrondo ainda mais intenso cortou a cena. A porta da sala se abriu, mas não era a polícia. Era Marisa. Com um olhar de desespero, ela gritou. Pare! Vocês não podem fazer isso! A tensão disparou. O homem de preto virou-se abruptamente, o sorriso desaparecendo. Substituído por raiva. Você deveria ter ficado longe, Marisa. Ana! Você tem que ouvir! Não acredite nele! A voz da mãe soava carregada de emoção. Miguel avançou, a expressão de súplica no rosto. Marisa, não! O que você está fazendo aqui? Nesse momento, tudo pareceu congelar. Ana estava em um balaio de emoções. O choque em seu corpo estalava como fogo. Ela queria entender, mas o caos a envolvia. Foi então que um grito cortou a sala. Um grito que congelou o sangue de todos presentes. Ah! Era a avó, que tinha caído ao chão. O olhar dela estava fixo em um canto da sala, e o susto na expressão só aumentou a tensão. Ana correu até ela, sentindo o pânico subir pela garganta. Vovó, o que aconteceu? Nesse instante, o homem de preto riu, um riso de loucura. Vocês não sabem nada da verdade. O diário não é só um diário. É a chave para tudo. O que você vai descobrir? Não. É o que esperava. Ele estava prestes a dizer mais, mas o grito da avó interrompeu. Não, não, não pode ser. Ana se virou e, para seu terror, viu que no canto da sala estava um objeto prostrado, um velho diário empoeirado, que parecia ter sido deixado ali por anos. A avó se contorcia no chão, como se estivesse revivendo um pesadelo. Ana se ajoelhou ao lado dela. Vovó, o que está acontecendo? Perguntou, a voz embargando. A mulher, cheia de lágrimas, olhou profundamente nos olhos da neta. Ana, você não pode abrir aquele diário. Ele guardará segredos que destruirão tudo. E foi assim que o chão pareceu abrir. Ana olhou para o diário e todas as peças começaram a se encaixar ou talvez se desconstruir em uma bagunça desesperadora. O homem de preto avançou, determinado. A verdade não pode ser detida, Ana. Você não pode escapar. A sala se encheu de vozes, gritos e um barulho frenético. E no meio daquele turbilhão,
Ana cumpriu a decisão mais importante da sua vida. As respostas estavam ali, prontas para serem desenterradas. E o que era para ser um dia comum se transformou em um abismo de segredos interligados. O que mais está escondido? Rete Preto olhava fixamente para Ana. Um sorriso estranho que misturava uma alegria sinistra e um desdém profundo. Você realmente acha que a verdade está com sua avó? Você não sabe de nada, Ana. Nada! Ele disse, sua voz ecoando como um trovão. Ana estava tensa, com o coração disparando. Para onde ela olhasse, via rostos aterrados, pessoas paralisadas pelo mix de dor e ansiedade. Miguel parecia prestes a desmoronar. O que você quer dizer com isso? Ele perguntou, a voz trêmula. O homem avançou, ignorando a pergunta. A sua mãe Marisa e seu avô, eles estão mais entrelaçados do que você imagina. Para de falar assim, Miguel gritou, mas Ana já não conseguia processar. Escolhida? Para quê? Para ser parte de um jogo? O labirinto de mentiras? Ela gritou desesperada. O homem riu descontroladamente. Exatamente! Marisa não é só sua mãe, Ana. Ela não é quem você pensa que é. E você não é filha dela. Um silêncio pesado tomou conta da sala, como se o ar tivesse sido drenado. As paredes ecoavam com a tensão, e Ana sentiu seu coração parar. O que você está dizendo? Ela perguntou, os olhos saltando da cabeça. Seu pai é alguém muito mais poderoso. Alguém que foi ofuscado pelo passado sujo dessa família. O homem gesticulou ao redor e Ana mal conseguia respirar. Quem é meu pai? O que você está dizendo? Ela implorou, se sentindo completamente perdida. De repente, um estrondo ainda mais intenso cortou a cena. A porta da sala se abriu, mas não era a polícia. Era Marisa. Com um olhar de desespero, ela gritou: Pare! Vocês não podem fazer isso! A tensão disparou. O homem de preto virou-se abruptamente, o sorriso desaparecendo, substituído por raiva. Você deveria ter ficado longe, Marisa. Ana, você tem que ouvir. Não acredite nele. A voz da mãe soava carregada de emoção. Miguel avançou, a expressão de súplica no rosto. Marisa, não! O que você está fazendo aqui? Nesse momento, tudo pareceu congelar. Ana estava em um balaio de emoções. O choque em seu corpo estalava como fogo. Ela queria entender, mas o caos a envolvia. Foi então que um grito cortou a sala. Um grito que congelou o sangue de todos presentes. Ah! Era a avó, que tinha caído ao chão. O olhar dela estava fixo em um canto da sala, e o susto na expressão só aumentou a tensão. Ana correu até ela, sentindo o pânico subir pela garganta. Vovó, o que aconteceu? Nesse instante, o homem de preto riu, um riso de loucura. Vocês não sabem nada da verdade. O diário não é só um diário. É a chave para tudo. O que você vai descobrir não é o que esperava. Ele estava prestes a dizer mais, mas o grito da avó interrompeu. Não, não, não pode ser. Ana se virou e, para seu terror, viu que no canto da sala estava um objeto prostrado. Um velho diário empoeirado, que parecia ter sido deixado ali por anos. A avó se contorcia no chão como se estivesse revivendo um pesadelo. Ana se ajoelhou ao lado dela. Vovó,
O que está acontecendo? Perguntou a voz embargando. A mulher, cheia de lágrimas, olhou profundamente nos olhos da neta. Ana, você não pode abrir aquele diário. Ele guardará segredos que destruirão tudo. E foi assim que o chão pareceu abrir. Ana olhou para o diário. E todas as peças começaram a se encaixar. Ou talvez se desconstruir em uma bagunça desesperadora. O homem de preto avançou, determinado. A verdade não pode ser detida, Ana. Você não pode escapar. A sala se encheu de vozes, gritos e um barulho frenético. E no meio daquele turbilhão, Ana cumpriu a decisão mais importante da sua vida. As respostas estavam ali, prontas para serem desenterradas. Com um movimento rápido, ela pegou o diário e o abriu. As páginas estavam amareladas e uma foto caiu no chão. Era uma imagem em preto e branco de um homem que Ana nunca tinha visto antes. O coração dela disparou. Quem é ele? Pensou. Então encontrou algo escrito em uma das páginas. Seu próprio nome. Isso não faz sentido. O texto dizia: Ana, você é a descendente do verdadeiro poder. Nesse momento, a porta se estilhaçou e uma figura conhecida surgiu. Era Lucas, o amigo de Ana, o que tornou tudo mais absurdamente caótico. Ana, você precisa ir! Eles estão vindo! Agora! Ele estava ofegante, o desprezo em seu olhar, direcionado à família que a cercava. Marisa e Miguel trocaram olhares, ambos chocados com o fato de Lucas estar ali. O que você está fazendo aqui? O que sabe sobre isso? Miguel perguntou, a ira deixada de lado pela confusão. Há muito em jogo, Miguel, e está prestes a ficar bem pior. Lucas olhou para Ana e o desespero em seus olhos fez o estômago dela revirar. Você não faz ideia do que está prestes a desvendar. E se você não agir rápido, todos nós estaremos em perigo. A pressão estava crescente. O homem de preto parecia mais relaxado, enquanto todos estavam tontos com as revelações. Ana estava prestes a explodir. Por que todos estão tão preocupados? O que é tão perigoso? Você não é apenas a chave, Ana. Você é a única que pode encerrar isso ou provocar uma guerra. O nome que você viu no diário é mais do que um pai. Ele é a razão pela qual tudo isso está acontecendo. Ana olhou para o diário e a certeza de que a vida dela nunca mais seria a mesma afundou como um peso. O que mais está escondido? O que isso significa para todos nós? As palavras escaparam da boca dela. E neste exato momento, a sala foi iluminada por uma luz ofuscante. O destino estava prestes a ser decidido. A sala estava tomada por gritos. E o cenário era caótico. O homem de preto olhava fixamente para Ana. Um sorriso estranho que misturava uma alegria sinistra e um desdém profundo. Você realmente acha que a verdade está com sua avó? Você não sabe de nada, Ana. Nada, ele disse, sua voz ecoando como um trovão. Ana estava tensa, como o coração disparando. Para onde ela olhasse, via rostos aterrados, pessoas paralisadas pelo mix de dor e ansiedade. Miguel parecia prestes a desmoronar. O que você quer dizer com isso? Ele perguntou, a voz trêmula. O homem avançou, ignorando a pergunta,
A sua mãe, Marisa, e seu avô, eles estão mais entrelaçados do que você imagina. Para de falar assim, Miguel gritou, mas Ana já não conseguia processar. Escolhida para quê? Para ser parte de um jogo, um labirinto de mentiras? Ela gritou. O homem riu descontroladamente. Exatamente. Marisa não é só sua mãe, Ana. Ela não é quem você pensa que é. E você não é filha dela. O silêncio pesado tomou conta da sala, como se o ar tivesse sido drenado. As paredes ecoavam com a tensão, e Ana sentiu seu coração parar. O que você está dizendo? Ela perguntou, os olhos saltando da cabeça. Seu pai é alguém muito mais poderoso. Alguém que foi ofuscado pelo passado sujo dessa família. O homem gesticulou ao redor, e Ana mal conseguia respirar. Quem é meu pai? O que você está dizendo? Ela implorou, se sentindo completamente perdida. De repente, um estrondo ainda mais intenso cortou a cena. A porta da sala se abriu, mas não era a polícia. Era Marisa. Com um olhar de desespero, ela gritou: "Pare! Vocês não podem fazer isso!" A tensão disparou. O homem de preto virou-se abruptamente, o sorriso desaparecendo, substituído por raiva. Você deveria ter ficado longe, Marisa. Ana, você tem que ouvir. Não acredite nele. A voz da mãe soava carregada de emoção. Miguel avançou. A expressão de súplica no rosto. Marisa, não! O que você está fazendo aqui? Nesse momento, tudo pareceu congelar. Ana estava em um balaio de emoções. O choque em seu corpo estalava como fogo. Ela queria entender, mas o caos a envolvia. Foi então que um grito cortou a sala. Um grito que congelou o sangue de todos presentes. Ah! Era a avó que tinha caído ao chão. O olhar dela estava fixo em um canto da sala, e o susto na expressão só aumentou a tensão. Ana correu até ela, sentindo o pânico subir pela garganta. Vovó, o que aconteceu? Nesse instante, o homem de preto riu, um riso de loucura. Vocês não sabem nada da verdade. O diário não é só um diário. É a chave para tudo. O que você vai descobrir não é o que esperava. Ele estava prestes a dizer mais, mas o grito da avó interrompeu. Não! Não! Não pode ser! Ana se virou e, para seu terror, viu que no canto da sala estava um objeto prostrado. Um velho diário empoeirado, que parecia ter sido deixado ali por anos. A avó se contorcia no chão, como se estivesse revivendo um pesadelo. Ana se ajoelhou ao lado dela. Vovó, o que está acontecendo? Perguntou, a voz embargando. A mulher, cheia de lágrimas, olhou profundamente nos olhos da neta. Ana, você não pode abrir aquele diário. Ele guardará segredos que destruirão tudo. E foi assim que o chão pareceu abrir. Ana olhou para o diário e todas as peças começaram a se encaixar, ou talvez se desconstruir em uma bagunça desesperadora. O homem de preto avançou, determinado. A verdade não pode ser detida, Ana. Você não pode escapar. A sala se encheu de vozes, gritos e um barulho frenético. E no meio daquele turbilhão, Ana cumpriu a decisão mais importante da sua vida. As respostas estavam ali,
prontas para serem desenterradas. Com um movimento rápido, ela pegou o diário e o abriu. As páginas estavam amareladas e uma foto caiu no chão. Era uma imagem em preto e branco de um homem que Ana nunca tinha visto antes. O coração dela disparou. Quem é ele? Pensou. Então encontrou algo escrito em uma das páginas. Seu próprio nome. Isso não faz sentido. O texto dizia: Ana, você é a descendente do verdadeiro poder. Nesse momento, a porta se estilhaçou e uma figura conhecida surgiu. Era Lucas, o amigo de Ana, que entrou apressado. O rosto pálido. Ana, você precisa ir. Eles estão vindo. Agora. O desespero em seu olhar fez o coração dela disparar. Diante do caos, o homem de preto sorriu, mas havia uma frieza inumana em seus olhos. Você acha que pode salvá-la, Lucas? Ah, meu amigo, você está prestes a descobrir que nem tudo é o que parece, especialmente quando se trata de famílias. Ana se virou para Lucas. O que está acontecendo? O que mais não sabemos? E antes que ele pudesse responder, um clarão ofuscante preencheu a sala. O homem de preto ergueu a mão como se invocasse algo. A guerra está chegando. E você, Ana, será a protagonista. Você tem o que é necessário para fazer a escolha. Only. Nesse instante, a tensão explodiu. O diário em sua mão começou a brilhar, iluminando a sala como uma luz intensa. Todos os rostos se viraram, e enquanto a luz se intensificava, Ana ouviu um sussurro. Ana, você já sabe a verdade. Ela olhou para todos, mas a expressão de Lucas a atingiu como um golpe. Ana, você precisa saber. Eu sou seu irmão. O coração dela congelou. Cada palavra dele era como uma bomba explodindo. O quê? Como assim? Você é o quê? Os olhos de Lucas estavam cheios de um entendimento profundo, e todo o caos parecia menor diante daquela revelação. Ana, aquela mulher que pensou que era sua mãe, não é. Nós somos filhos da mesma raiz. Uma onda de emoções invadiu Ana. Betrayed, confusa e aterrorizada. A sala parecia girar. O diário em sua mão estava queimando, e ela entendeu que a verdade que parecia tão distante agora estava próxima. Como você pôde me esconder isso? Lucas se aproximou, a voz agora suave. Tive que proteger você. Sempre foi assim. Mas agora é hora de você decidir. O poder está em suas mãos, mas a verdade pode te quebrar. A luz do diário ficou tão intensa que Ana se viu à beira do precipício. O que ela faria com essa nova verdade? A sala lotada ficou em um silêncio profundo, onde apenas os corações acelerados de cada um pulsavam, conscientes de que tudo poderia mudar em um instante. E era o ponto sem retorno. A guerra entre segredos e revelações estava prestes a começar. Ana estava em choque. As palavras de Lucas ecoavam em sua mente. Eu sou seu irmão. A revelação a atingiu como um soco no estômago. Ela mal conseguia reunir seus pensamentos, enquanto a sala girava em desespero. O que isso significava? O diário, o homem de preto, tudo parecia uma grande armadilha. Não pode ser verdade, murmurou a voz embargada. Miguel, que até então se mantivera tenso,
Parecia ter sido atingido por um raio. Como você sabe disso? Ele perguntou, a voz tremendo. Lucas encarou Miguel, os olhos cheios de raiva. A verdade não pode ser escondida para sempre. Desde o início estive aqui, vigiando. E agora todo o passado está prestes a vir à tona. A tensão crescia como um fogo incontrolável. Ana sentiu o calor subir pelo corpo. Olhou para o homem de preto, que observava a cena com um sorriso sarcástico, como se estivesse esperando por isso. Você acha que isso é tudo, não é? Disse ele em um tom desdenhoso. Ainda tem muito mais em jogo do que você imagina. Então um som ensurdecedor cortou o espaço entre eles. A porta da frente foi arrombada novamente. E mais figuras surgiram, desta vez com uniformes que brilhavam sob a luz da sala. Policiais. Todos para baixo! Gritaram, enquanto as luzes das lanternas dançavam ao redor, iluminando rostos pálidos e expressões de terror. Ana não tinha ideia do que fazer. O caos se instalou mais uma vez. Corra! Gritou Lucas, puxando-a pelo braço. Mas ao fazer isso, ele esbarrou na avó, que ainda no chão, levantou a cabeça e gritou. O que você fez, Ana? Era como se o mundo tivesse parado. Ana nunca tinha visto a avó tão desesperada. O que você quer dizer? Perguntou, a voz alta e quebrada. O diário, Ana. O diário guarda segredos das nossas almas. Você não pode abrir nem perto do que vai acontecer. O homem de preto riu novamente, mais alto agora. Oh, isso vai ficar interessante. O que você não sabe, Ana, é que dentro daquele diário está a verdade que pode destruir todos vocês. Ele avançou como um predador prestes a atacar. E eu pago o preço do que você decidir. Ana se sentiu completamente perdida. O diário em sua mão começou a brilhar intensamente. Ela nunca tinha visto algo assim. O que havia dentro dele? Estava se movendo lentamente, quase como se estivesse vivo. Eu não sou mais parte disso, gritou com a voz rouca. Mas antes que pudesse decidir, o homem de preto se jogou para a frente, tentando agarrar o diário. Num movimento rápido, Ana virou-se e, com um pulso, arremessou o diário na direção da janela. O impacto fez o vidro estourar como se fosse papel. As páginas borrifaram pela sala como se fossem penas, cada palavra levando um pedaço da verdade com elas. No entanto, em meio à confusão, um grito cortou o ar. Mãe! Era uma voz familiar. Ana se virou para ver uma figura conhecida, uma jovem que ela não via há anos. Era sua tia, a irmã de Marisa, que ela acreditava estar afastada da família. Você não deveria estar aqui, disse Ana, o coração acelerado. O que você está fazendo? Eu vim buscar o que é nosso, ela gritou de volta, enquanto corria para o centro da sala, ignorando os policiais. Para o choque de todos, ela puxou um colar do pescoço. Era um símbolo que Ana reconhecia, a mesma herança que estava no diário. A sala estava em um frenesi absoluto. Polícia cercando, o homem de preto tentando recuperar o diário quebrado, a avó se contorcendo no chão e Lucas gritando para que todos parassem. Você não sabe o que está fazendo. Não faça isso, ele implorou.
Mas a jovem parecia determinada. O colar em sua mão começou a brilhar, e naquele instante, Ana sabia que nada seria como antes. A revelação da presença da tia desdobrava um novo e assustador capítulo, onde cada segredo parecia mais profundo do que ela poderia suportar. "O que você está escondendo?" Ana gritou, enquanto as batidas no coração ecoavam na sala e o futuro se tornava uma grande incerteza. Ana ficou paralisada ao ouvir as palavras de Lucas. Seu irmão era tão surreal. Não havia tempo para processar tudo isso. O caos em torno dela continuava. A polícia gritando ordens. O homem de preto sorrindo como se fosse um espectador em um filme de horrores. Você precisa entender, Ana. A nossa família está envolvida em algo muito maior do que você imagina. Lucas a puxou, tentando afastá-la do tumulto. Se nós não fizermos isso juntos, todos estarão em perigo. A avó, ainda no chão, gritou desesperadamente. Não, não deixem isso acontecer! Seus olhos estavam cheios de terror, e Ana percebeu que cada palavra dela carregava um peso imenso. Miguel olhava para a avó chocado e perdido. O homem de preto, com seu sorriso macabro, disse: Vocês não têm ideia da tempestade que se aproxima. O diário, ele contém o poder de quebrar-o ciclo, mas vocês precisam estar prontos para enfrentar a verdade. A voz dele ressoou profunda e ameaçadora, como um eco de algo ancestral. O colar que a tia segurava começou a brilhar intensamente, lançando sombras e luzes pela sala. É hora de decidir, gritou ela, a determinação firmando-se no rosto. A verdade não pode ser mantida escondida. Vocês têm que enfrentar o que estão escondendo de você mesma, Ana. Lana olhou para Lucas. Não havia mais espaço para dúvidas. O que quer que estivesse envolvendo sua família era a chave para tudo. O diário, o poder. Fazendo uma escolha, ela poderia libertar todos ou condená-los para sempre. O peso da responsabilidade a esmagava. Estamos juntos nisso, Lucas disse, pegando a mão. Diana. O olhar dele era intenso, cheio de esperança e preocupação. Ela concordou, um nó na garganta, porque no fundo sabia que precisava começar a luta contra os segredos que a aprisionavam. Enquanto a sala tremia com gritos e batidas na porta, Ana gripou o diário que agora estava perdido entre cacos de vidro. Não podemos ter medo. Vamos acabar com isso. Ela ergueu a cabeça, sentindo uma coragem que não sabia que possuía. O poder do passado não a dominaria mais. O de choque, mas prontos para aceitarem a verdade. O colar brilhou mais forte, formando um círculo de luz ao redor deles. Juntos nós podemos! Ana gritou, e a luz explodiu em uma onda de energia. O diário se abriu, e as palavras dançaram nas páginas, revelando segredos e histórias esquecidas que poderiam trazer redenção ou destruição. Com o coração acelerado, Ana fez a única escolha que podia fazer: abraçar a verdade, por mais dolorosa que fosse, em um só movimento. Ela mergulhou na luz e tudo ao seu redor tornou-se indistinto. E então, um silêncio repentino envolveu o ambiente. A polícia, os gritos,
O Homem de Preto. Tudo se dissipou como fumaça. Ana sentiu que finalmente tinha chance de reparar os erros do passado. Mas assim como a luz se apagou, a dúvida também começou a ressurgir. O que viria a seguir? A luta estava longe de acabar. Agora, precisamos encerrar esta jornada. Mas não antes de você fazer algo importante. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora. Isso ajuda demais. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias. O que você achou do final? E não esqueça de compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo. Apenas os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal com essas ações.